E o Senhor nesta noite vai falar sobre a gente aprender a valorizar as alianças. Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, porque o Espírito Santo te convidou para vir aqui. Aleluia. Glória a Deus. E você veio, você está aqui em família, outros que estão só. Louva ao Senhor pela sua vida e a sua força dobrada, porque Deus tem uma palavra poderosa para você nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quando a gente fala de aliança, a gente pensa logo no casamento. Mas hoje o Senhor vai falar sobre a gente aprender a valorizar a aliança com Ele. E a palavra do Senhor diz assim a partir do verso 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens, respondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta, vendo sair os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Gog, que estavam ali do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens a ela: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer,
acontecer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à sua janela. Amém? Por que eu fiz uma leitura até grande? Porque esse texto não é um texto muito pregado. Então tem muitas pessoas que não conhecem esta passagem. Mesmo assim, do jeito que nós lemos, quem não conhece o texto todo, não vai entender o que a gente lê. Mas eu quero dar uma passadinha para você entender o seguinte. O povo de Israel, quando saiu do Egito, a terra prometida para eles era Canaã, que hoje é Israel. E o povo de Israel passaram 40 anos no deserto, sendo tratado pelo Senhor para pisar na terra de Canaã. Porque toda vitória que Deus tem para mim e para você, ela não é de graça, ela tem um preço para pagar. E o povo de Israel, eles não estavam preparados para tomar posse da terra prometida. É tanto que quantas vezes aquele povo viu chover pão do céu, chover carne do céu, sair água da rocha no meio de um deserto, viram o mar vermelho se abrir e passaram a pés enxutos pelo mar. E eles viram a vitória que o Senhor dera ao povo dele que saiu do Egito sobre 2 reis dos amorreus. E eles viram muito milagre, porque deserto é lugar de milagre. De repente, você esteja no deserto muito chateado nesta noite, mas eu quero dizer para você que deserto é lugar de milagre. Porque no deserto nós achamos que nós não podemos, que nós não somos, que nós não vamos conseguir, e a gente fica totalmente na dependência do Senhor. E quando a gente fica na dependência do Senhor, então o Senhor age. É por isso que deserto é lugar de milagre. E aquele povo, passou-se os anos, eles murmuraram mesmo vendo tantos milagres. Tinham saudade da sua casa no Egito, do trabalho terrível de escravidão que eles tinham no Egito. Eles tinham saudade dos pepinos, das cebolas do Egito. Eles tinham saudade da velha vida. Então não tem como pegar um remendo novo e colocar em veste velha. Precisa de remendo novo em veste nova. Então, para receber algo novo, nós temos que estar novos, restaurados. Aleluia, glória a Deus. Mas quando passou-se o tempo, 40 anos sendo tratado pelo Senhor, através do profeta Moisés, Moisés então, ele morre no Monte Nebo, ainda lá na Jordânia, antes de atravessar para Canaã. Precisava atravessar o Rio Jordão para pisar a terra de Israel, na época Canaã. Então, queridos, morre ele lá, mas havia um sucessor, Josué, aquele que estava colado em Moisés. Moisés subia para o monte para orar. Ele subia a Horebe, ele subia o Sinai, que na realidade são as mesmas cadeias de montanhas. E então, quando Moisés ficava 40 dias em cima do monte, Josué não estava na sua tenda curtindo a sua vida. Josué não estava lá fazendo o que o povo estava, descansando, brincando. Não, Josué estava no pé do monte. Josué estava pagando o preço. Josué agora é o sucessor. O Senhor levanta
profeta para dar continuidade àquilo que Moisés tinha começado. Mas os desafios de Josué, queridos, também não foi pequeno. Para poder eles tomar posse de Canaã, eles tinham que abater os povos que habitavam lá. Nada que o Senhor dá para a gente, o Senhor dá sem um preço para pagar. Nem a salvação foi de graça. Jesus pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar, amém? Glória a Deus. Então as nossas conquistas, elas requerem força. Por isso que a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força. E as nossas vitórias materiais, quando nós queremos uma casa própria, o melhor emprego, queremos um filho, queremos uma esposa, queremos um marido, seja o que for, primeiro nós conquistamos no reino do Espírito. Depois que a gente paga um preço no reino espiritual, então se manifesta aquilo que nós queremos diante de Deus, amém? Amém. Então agora Josué estava para poder entrar na terra de Canaã. Estavam à beirada do Rio Jordão. E ele então agora manda 2 espias para espiar, porque o maior desafio deles era romper as barreiras de Jericó. E as muralhas de Jericó não era o muro lá de casa, nem o muro lá da sua casa, né? Em cima ela tinha de espessura 3 metros de espessura, aquela muralha tinha não sei quantos metros de altura, e ela cercava toda a cidade, porque naquele tempo as cidades eram fortificadas por causa dos inimigos. Então eles faziam as torres de vigia sobre as muralhas, e as cidades eram todas fortificadas. Então estava lá Jericó, um dos maiores desafios de Josué. E Josué falou: não, o Senhor nos trouxe até aqui, eu não vou ficar aqui na Jordânia. O Senhor deu aos nossos pais a terra de Canaã, é a terra que mana leite e mel, é essa terra que o Senhor tem para mim. Então, queridos, eu aprendo aqui que aquilo que Deus tem prometido para mim e para você, aquilo que está estabelecido que é a nossa vitória, você não tem que abrir mão por causa de midianita, por causa de amorreu, por causa de Eveu, por causa de Ateu. O Senhor tenha levantado um exército para ir à sua frente e transpor com você as muralhas que estão à sua frente. Glória a Deus. Aqueles 2 espias chegaram em Jericó, e quando chegaram em Jericó, uma mulher que era uma meretriz naquele tempo, era muito comum lá em os cananeus, né? Era muito comum as cananeias serem prostitutas, serem meretrizes. Então havia uma moça que tinha ouvido falar dos grandes milagres e maravilhas que o Deus de Israel tinha operado com o povo desde o Egito. E naquele tempo, todos os povos do Oriente Médio, eles tremiam diante do Deus de Israel, porque eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus que agia, era um Deus que matava os inimigos, colocava por terra os inimigos de Deus, e os povos tremiam diante dele. Mas o que fez o rei de Jericó? Ele cercou a cidade, colocou muito vigia nas suas torres, colocou um cadeado muito grosso no único portão que tinha em Jericó, para poder ficar muito fechado. Só tinha um portão de entrada, era o mesmo que saía. E ele então colocou um exército, guardas por todo lugar. Mas, queridos, uma moça fez a diferença. Uma moça Deus usou para que o povo de Deus rompesse aquelas muralhas para entrar em Canaã. Aquela mulher ouviu falar dos milagres do Senhor. Então, quando aproximaram-se 2 homens perto da casa dela, ela percebeu que aqueles homens não queriam usufruir do corpo dela. Ela observou que aqueles homens não vieram para abusar dela, mas ela começou a observar que aqueles homens tinham características diferentes daqueles que moravam em Jericó. E eu creio que ela começou a pensar: estes homens são homens diferentes, estes homens são daqueles do Deus vivo de Israel. Meus filhos, entram na minha casa. Aquela moça agora convida aqueles 2 homens de Deus para entrar na sua casa. Quantas vezes nós ouvimos falar dos milagres do Senhor na vida da igreja durante
assim, foi mérito dele, foi mérito do pai, foi mérito da mulher, foi mérito do patrão. Não é. Deus transforma. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher percebeu isso. E aquela mulher falou assim: olha, eu quero algo diferente para a minha vida. Eu quero mudar a história da minha vida. Até hoje, o que eu granjeei para a minha vida com a vida que eu levo? E ela levou aqueles 2 homens que não eram do seu povo. Ela corria risco de morte para dentro da casa dela, que ela morava com os pais. Os pais daquela jovem eram pais, como é que eu vou dizer? Permissivos. Eles tinham uma prostituta dentro da sua casa e para eles isso era normal. Aquela mulher então, ela quebra alguns, como é que eu vou dizer? Paradigmas. Muito obrigado, querido. Quebra paradigma diante da sua família, diante da sociedade, e corre um grande risco. Ela recebe aqueles homens que eram do povo hebreu dentro da sua casa. Eu vejo agora essa mulher querendo fazer uma aliança, não é com os homens que ela estava acostumada a se deitar. Ela quer fazer uma aliança com os homens que têm algo para mudar a história da vida dela e também da sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. O pai dela poderia ter colocado aqueles homens para fora, ou de repente alguém dos seus amiguinhos que visitavam a sua casa, até entregá-la para o rei daquela cidade. Mas ela não se preocupou com isso. Eu falei: olha, eu imagino aquela mulher dizendo: eu vou fazer uma aliança com esse Deus dos hebreus, porque eu vou mudar a história, não é só da minha vida, mas da minha casa. Primeira coisa que ela fez foi tomar a atitude de receber aqueles homens na casa dela. Aleluia. Quando ela recebe aqueles homens, e eles começam então a dizer para ela que eles eram do povo hebreu e que o Senhor tinha dado aquela terra para eles. Então ela começa, eles não disseram muita coisa, se você ler o texto. Ela que começa agora a enaltecer ao Deus daqueles homens. Ela começa a dizer: eu bem sei que o Senhor Deus vos deu esta terra, e também que Ele fez secar as águas do Mar Vermelho, e também que deu os reis dos amorreus na mão de vocês. Que Deus é esse? Eu reconheço que só o Deus dos hebreus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Nós lemos isso aqui. Aleluia. Ela disse isso convicta. Eles não precisaram dizer muita coisa. Então ela disse para eles assim: quando eles estavam conversando, um fofoqueiro levou uma conversa lá no rei, dizendo que tinha 2 homens estranhos na casa da Raabe. Então ele manda agora um mensageiro para saber dessa história. Quando o mensageiro chega lá e começa a especular a vida da Raabe e começa a perguntar sobre ela, se ela tinha recebido alguém diferente na sua casa, ela falou: pois sim, eu recebi verdadeiramente 2 homens na minha casa. Mas isso é muito comum para ela. Mas, queridos, aqueles 2 homens, ela não mandou eles embora assim, não. Ela escondeu eles no telhado, como ato profético da casa dela. Aquele momento era um momento arriscado para Raabe. Quantas vezes acontece isso comigo e com você? No momento que nós estamos na batalha, para a gente receber a nossa vitória, vem uma palavra maligna de uma pessoa que trabalha com você, vem uma palavra da pessoa que mora com você na sua casa, para te puxar para trás. Sempre vem alguma coisa para dizer: não tem jeito, chega, essa muralha é muito grande, são muitos inimigos. Mas ela escondeu aqueles 2 homens no telhado da casa dela. Aqueles 2 homens foram uma cobertura sobre a vida da Raabe no momento de desafio. Eu quero te dizer que no momento em que o negócio apertar, no momento em que como é que o apóstolo fala? Chiripoca piar, é com a palavra que você vai dar cobertura à sua vida. Aqueles homens disseram: e nós vamos conquistar esta terra. Esta terra é nossa, é a terra que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor estava na boca daqueles homens, confiando
Jericó não poderia, rolar a cabeça, mas foram 2 homens de garra, de coragem, e ela escondendo aqueles homens no telhado, simbolizava a cobertura espiritual que ela precisava naquele momento de desafio na sua vida. Quando você enfrentar desafios dessa forma, então é para a palavra que você vai correr, aleluia, é ela que você vai estender sobre o teu telhado. O sangue de Jesus está sobre a minha casa, o nome de Jesus tem poder sobre a minha vida. É assim que funciona, é com a palavra que a gente vence. Jesus, quando foi desafiado, tentado pelo diabo, ele não venceu o diabo com o braço, com a força, mas ele venceu com a palavra. Coloca a palavra sobre o seu telhado, senta com a sua família numa reunião por semana. Se você puder todos os dias, ótimo, mas se não puder, faça pelo menos uma vez na semana um culto doméstico na sua casa. Leva Jesus para a sua casa, leva Jesus para o seu casamento, leva Jesus para o seu leito, leva Jesus para os filhos, porque eles serão grandes homens e mulheres de sucesso em todas as áreas, se a cobertura deles for o Senhor Jesus. Queridos, quando ela consegue despedir os homens que estavam perseguindo aqueles homens que estavam na casa dela, que eles não sabiam que estavam lá ainda, então ela sobe ao telhado e ela busca eles novamente para a casa dela. Olha só, busca de novo, pode descer, vem cá. Agora tem uma coisa, eu vou reivindicar essa aliança que eu estou fazendo com vocês. Não é fácil para mim receber vocês aqui não, eu estou arriscando a minha vida, mas sabe de uma coisa, assim como vocês querem conquistar Canaã, eu também quero, estou junto com vocês nessa. Agora tem um porém, eu quero a proteção de vocês. Ela começa a reivindicar agora, ela começa a dizer para eles assim: olha, vocês não se esqueçam da beneficência que eu estou fazendo por vocês quando chegar a época da conquista da terra. Por favor, olha só, eu estou recebendo vocês na minha casa. Eu quero que vocês façam um pacto, uma aliança comigo agora. Eu quero um sinal que vocês vão guardar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os bens deles e a minha vida. Vocês vão nos livrar da morte. Então aqueles homens disseram assim: olha, da mesma corda que você nos desceu da sua janela, esta mesma corda tem que estar na sua janela no dia que a gente vir contra Jericó. E a cor, olha só que interessante, a cor do fio que estava na janela dela, da corda que ela livrou eles, porque na hora de livrar para o lado de lá do muro, foi através de uma corda, e a cor da corda era escarlate, era vermelha. Aleluia. Olha que ato profético. Aquela mulher, quando ela soube de Deus e ela confiou no Deus de Israel, o Senhor já revelou ela o ato profético que ela deveria fazer. Aleluia. Sabe que ato é esse? Uma corda vermelha na janela da casa de Raabe simbolizava o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário sobre a casa dela. Ela sabia que não tinha outra proteção, ela ainda não sabia do que iria acontecer, mas o Espírito Santo que entra na vida daquele que tem fé, ele revelou para ela sem ela saber: coloca o fio vermelho na sua janela. Me fez lembrar que quando os hebreus estavam para sair do Egito, naquela última noite que o Senhor ia livrar Israel do Egito, que o Senhor trouxe o anjo da morte para matar todos os primogênitos dos egípcios, o Senhor deu uma ordem para Moisés: nesta noite, cada família vai sacrificar um cordeiro, vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passar, eles vão ver o sangue e não vão entrar na casa de vocês, porque a presença de Deus está dentro da casa de vocês. Isso é tremendo, querido. Glória a Deus. Aí de repente você pergunta para mim assim: mas bispo, você está tirando isso da onde? Eu estou tirando isso de uma promessa, de uma aliança que Deus fez com Adão lá no Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram. O Senhor sentenciou para cada um deles algo. Para a serpente foi uma, para o homem outra, e para a mulher me chamou muito a atenção. O pacto que Deus fez com aquele casal foi através de Eva.
através de Adão. Olha, isso Deus revelou isso agora. Mas realmente você não vê. Você vê Deus falando assim com Adão: Adão, até então você não precisava plantar, ficar suando, né? Ficar arando terra para colher e comer. A partir de agora você vai comer do seu suor. Não é assim? Mas quando chegou na mulher, olha o que o Senhor fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, Satanás, e a semente dela. Porque a semente dela, isso está em Gênesis 3, versículo 15. Porque esta semente, tu até vai ferir o calcanhar, mas ela vai esmagar a sua cabeça. Glória a Deus. Vocês entenderam? Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Foi a primeira pregação do Evangelho, o próprio Deus pregando lá no Gênesis. Foi a primeira vez que Deus profetizou sobre o Messias. Ou qualquer um profetizou sobre o Messias. Tinha que partir do Pai. Primeira vez, esta aliança estava selada desde o Gênesis. Quando aconteceu o sangue dos animais passar nos umbrais das portas, já era um ato profético do sangue do filho dele vertido na cruz do Calvário, posteriormente a ser vertido. Quando Raabe estava para ser morta, porque a ordem de Deus para Jericó é o seguinte: entre e mate do rei ao cachorro, todos devem morrer, porque senão eles vão ser problema para você. Aprenda uma outra coisa aqui: não negocie com o diabo. Quando ele vê que ele não pode contra você, ele já lançou todas as propostas e você não aceitou, sabe o que ele vai fazer? Tentar negociar com você. Tipo assim, 24 horas tem um dia, 23 é de Deus e uma é minha, ok? 23 horas eu sou santo, eu leio a Bíblia, eu tenho uma boa postura, eu sou uma mulher de Deus, faço e aconteço. Mas dentro de uma hora do meu dia eu faço tudo que eu quero, tudo que o diabo gosta. Adianta alguma coisa? Isso não é fidelidade, isso não é santidade. Pergunto para você, mulher ou marido, vou perguntar para o marido hoje. Uma outra vez eu perguntei para a mulher: se a sua mulher dissesse para você assim: olha, meu bem, eu te amo muito, eu faço tudo por você, eu lavo a sua roupa, eu faço a sua comida, eu valorizo você demais, eu te ajudo, beleza? 23 horas por dia é a mulher que todo homem sonha. Agora, uma hora do meu dia eu vou fazer o que eu quero, vou sair com quem eu quero, vou fazer tudo que meu coração quiser. Tá combinado assim? Responda os maridos: vocês aceitam? Não. Por que nós achamos que Deus vai aceitar? Por que nós achamos que Deus vai aceitar a negociação que a gente faz com o diabo? Não aceite proposta. A aliança estava feita. Raabe desceu aqueles homens pela corda vermelha. E assim que eles desceram, eles disseram para ela: olha, Raabe, o sinal do nosso pacto, da nossa aliança, é esta corda vermelha na sua janela. Que para os homens de Jericó isso não significava nada. Você já viu um homem natural entender as coisas do Espírito? Sabe qual é a conversa do homem natural quando ouve uma palavra dessa? Que palavra besta? Entendi nada. Que corda vermelha? Que nada disso. Isso é um homem natural, querido. Tadinho, tem que orar por ele. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então, não adianta nem você ficar batendo boca com ele. Ore por ele, para que o Espírito Santo pegue ele lá na esquina. Porque pega, querido. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Não tem jeito, não adianta esconder. E aí, a corda estava lá e eles falaram assim: olha, Rabi, quando a gente vir, o sinal vai ser a corda vermelha na sua janela. Se não tiver, a gente não tem compromisso com você de salvar a sua família.
Mas se a corda vermelha estiver na sua janela, você e a sua casa vai ser salvo. E tem mais, Raabe. Olha, isso aqui é forte. Nós lemos também. Tem mais, Raabe. Preste atenção no que nós vamos te dizer. Só vai ser salvo quem estiver dentro da casa. Quem estiver fora, a gente não tem compromisso com eles. Então vigia. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, você quer todos. Salvar todos, tem que estar tudo dentro da cobertura. Tem que estar na visão. Tem que estar na vigilância. Tem que estar na oração. Raabe começou um processo complicado na vida dela. Porque afinal de contas, Raabe fez uma aliança com os hebreus sem o pai saber, sem a mãe saber, sem os irmãos saberem. Igual Ana fez com Samuel diante de Deus. Ela prometeu para Deus que ela devolveria Samuel para ele. Eu vou consagrar, Senhor, Samuel a ti. Quando ele desmamar, ele vai morar na sua casa. Ela não perguntou se Samuel queria. Então, o processo é complicado. Por que você está desanimando de orar pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família, se o sangue de Jesus já está espargido nos umbrais das suas janelas e das suas portas? O que falta é você lançar um decreto todo dia sobre a sua casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. Porque os decretos que nós lançamos quando a gente está no desafio conjugal, familiar, de todas as espécies, é a gente dizer assim: não tem jeito com essa mulher, não tem jeito com esse menino, não vai dar nada nessa vida. A tendência é a gente falar assim. Mas o que a gente precisa fazer é mudar o decreto na nossa casa. Todo aquele que aceita Jesus faz um pacto com ele. Está coberto pelo sangue de Jesus. E há uma promessa bíblica que lá em Atos, está selada lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e Paulo e Silas ficaram presos na prisão. E então, quando foram soltos, o carcereiro queria se matar, e ele disse: não se mate. Ele falou: o que eu faço para poder ser salvo como vocês? O que eu faço para ter a alegria que vocês têm? O que eu faço que, apesar de vocês estarem desse jeito, ensanguentados, cheio de hematoma, aqueles homens cantavam e adoravam a Deus? Ele falou: o que eu faço para poder ter o Deus que vocês servem? Ele falou: apenas creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ei, você já aceitou Jesus como Salvador? Você já fez uma aliança com Ele? O sangue foi espargido, aquele que foi prometido lá no Éden já foi espargido sobre a sua vida. Então há uma promessa sobre você e sobre a sua casa. Você já creu, agora vai ser salvo um por um. Bispa, mas tem 10 anos. É porque de repente você está no argumento errado. De repente você está batendo boca, você está questionando, você está falando muito. Bota debaixo do joelho e começa a declarar na tua casa: o sangue de Jesus está espargido sobre a minha casa. Satanás, você está me afrontando na vida do meu marido, pela vida do meu marido. Você está me afrontando pela vida da minha esposa, do filho, do pai, da mãe, não importa. Você está me afrontando, mas eu venço você com a palavra. Eu venço você com o nome de Jesus. Eu venço você com o sangue de Jesus que está dentro. Quem está entendendo isso, querido? Diga amém. Glória a Deus. O Senhor quer salvar a sua família. Raabe tinha tudo para perder a família inteira. Não conheciam o Deus de Israel. Viviam debaixo de perversidade e imoralidade, porque tudo isso eles herdaram lá dos babilônicos. Viviam uma perversão moral terrível. E aquela mulher: eu tomo posição, eu me levanto para salvar a minha casa. Aleluia.
esta corda aqui, imagina ela falando para os dois aparecendo lá, esta corda aqui, vocês estão falando que é o sinal da aliança, né? Isso aqui é o sinal da aliança, vai ficar aqui na minha janela. Imagina ela todo dia de manhã, quando ela acordava, ela vigiava para ver se a corda estava lá, se ninguém tinha tirado a cordinha dela, para fazer um varalzinho, puxadinha. Todo dia antes de dormir ela observava se a cordinha estava na janela dela, porque ela sabia que aquela cordinha atrairia um milagre para a vida dela. Oh, aleluia. Oh, glória. Quando chegou o momento do povo invadir Jericó, Josué falou assim com os homens, os mesmos dois que foram lá anteriormente, vão lá. Ah lá, ó, a casa dela é aquela lá. Os homens falaram, ó, acorda, o fio vermelho na janela, é aquela lá que está guardada, é aquela lá que nós vamos. Josué falou, vai lá, tira todos os que estão dentro da casa e puxa para fora de Jericó e do arraial de Israel, porque eles também não aguentariam uma batalha espiritual como aquela que os hebreus iriam enfrentar. Tiraram elas, todas as pessoas da casa de Jericó e do arraial dos hebreus, de Israel. Então eles partiram para cima, queimaram a cidade toda a fogo. E como nós, já foi até falado aqui hoje no lado profético, que é uma grande verdade, que não vamos falar sobre isso agora, mas durante 6 dias deram uma volta ao redor da cidade, tocando e com a arca na frente, todos os levitas, e no 7º dia eles fizeram 7 voltas, e na última volta o povo foi junto e bradou, e então a muralha foi engolida pela terra. Aleluia. Todos foram mortos naquela cidade, mas Raabe e a sua família foram salvos. Glória a Deus. Quem disse para você que é fácil converter o seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, sua esposa? Não é fácil não. Mas eu quero dizer para você que quando você se converte, igual Raabe se converteu, eu tenho certeza que a partir daquele dia, o texto não diz, mas a partir do encontro com Deus que ela teve através daqueles 2 espias, aquela mulher nunca mais recebeu um homem na casa dela para poder se deitar com ele. Aquela mulher mudou a postura, porque Deus é Deus de princípio. Aquela mulher mudou de vida. Não adianta a gente dizer assim, bater no peito e dizer, eu tenho a promessa de Deus na minha vida, eu cruzo os braços, continuo a vida que eu estou vivendo e as coisas vão acontecer. Não, vezes não. Nós podemos atrasar a promessa de Deus na vida da gente, ou a gente pode invalidar. A gente pode fazer que ela nunca aconteça. E a pergunta para nós é: o que você vai fazer a partir de hoje? Uma atitude tem que ser tomada. Não adianta lamentar, não adianta que o seu tataravó era assim, que o bisavô era assim, que os seus pais eram assim, que a sua família vai acabar assim. Não aceite isso na sua vida. Você está ouvindo uma palavra hoje, uma palavra de poder, uma palavra profética para mudar a história da sua vida e da sua geração. Muda de postura. Se levanta como guerreiro, como guerreira na sua casa. Coloca ordem no recinto. Bispa, mas eu sou filho. Como é que eu vou gritar alto na minha casa? Eu não estou falando para você gritar fisicamente, não. Mas você se levanta na madrugada quando todo mundo está dormindo, querido. Entra no quarto dos seus pais, entra lá no quarto dos seus irmãos, começa a profetizar sobre a vida deles, que o sangue de Jesus é sobre a sua casa. Começa a lançar decretos espirituais lá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Começou o processo de dias. Raabe conseguiu influenciar o seu pai. E eu tenho certeza que não foi com meia dúzia de palavras e nem blá blá blá. Ela não tinha vida. Ela não tinha vida para poder chamar a atenção do pai, para pregar para sua mãe, para pregar para os irmãos dela. Mas a partir daquele encontro,
Raabe não mudou as suas palavras, ela mudou a sua vida. Aleluia. Aleluia. Quer ajudar alguém a transformar-se? Transforma-se primeiro. Muda as suas atitudes. Muda as tuas palavras. Muda o seu pensamento. Filtra o seu sentimento. E você vai ver que você vai levar um por um. E todos serão salvos. Aleluia. Isso é uma palavra tão distante, eu já ouvi esse negócio. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Primeira coisa, fé. Não precisou daquela mulher receber uma mulher. Eis-me a serva. Não precisou disso. Ela creu quando ela ouviu de Deus. E você está aqui ouvindo de Deus quantos dias da sua vida? Quanto tempo da sua vida você ouve dos milagres de Deus? Que você ouve sobre Deus? Desde quando você tem mudado a sua atitude de vida por causa disso? É muito triste quando a gente ouve alguém dizer assim: igreja? Crente? Eu trabalho com crente lá na minha empresa. O ímpio é mais fiel do que ele. Isso é muito triste. Você acha que essa pessoa influencia alguém para o rei? Você acha que essa pessoa vai ganhar a sua família? Vou dizer uma palavra aqui pelo Espírito Santo para a gente finalizar isso aqui. Se nada tem acontecido na sua casa para a salvação da sua família, a culpa é tua. Mas eu não sei onde eu erro. Eu tenho seguido na risca. Procura, porque a palavra diz que não há maldição sem causa. Se tem legalidade, impede Deus operar. Vigia nas palavras. Muito nas palavras. Eu quero convidar a evangelista Raquel. Cadê a evangelista Raquel? Ela vai estar louvando ao Senhor agora. Eu quero que você fique no seu lugar, do jeito que você está. É um momento para você refletir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra do Senhor, ela não tem transformação por emoção. A palavra produz a unção. Mas a emoção não gera transformação. Você precisa ser tocado no teu espírito nessa hora. Aleluia. Não deixa o seu pai e a sua mãe ir para o inferno não, querido. Às vezes você está tão acomodado dentro da igreja, porque o seu esposo está aqui, seus filhos estão aqui, netos estão aqui, e seu pai e sua mãe estão indo para o inferno. Faça como Raabe fez.
Se eles não tiveram o entendimento de ensinar você no caminho do Senhor, a ser um homem e mulher de Deus, graças a Deus, você descobriu Jesus. Muda a história da vida deles com a sua vida. Quantos aqui tem pessoas na família que não conhecem Jesus? Levanta a mão. Quase 100%. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Não é fácil. Aquela menina ela enfrentou, foi muito desafio, mas ela conseguiu. Eu quero profetizar na tua vida que se você assimilou essa palavra, guardou no teu coração e praticar, você vai pedir revelação do Espírito Santo sobre aquilo que precisa mudar na sua vida. Você vai ver que as coisas vão começar a desenrolar na sua casa. Vocês estão assistindo televisão? Essa hora é a hora de olhar para Jesus. Essa hora é a hora de fechar os olhos físicos e abrir os olhos espirituais. Essa hora é a hora de remoer tudo que o Senhor falou aqui agora. A gente muitas das vezes pega a comida e engole inteira. Nem o sabor não sente. E muitas das vezes a gente acha que é um GO, a gente engole mais rápido ainda, para não ficar nem gosto na boca. Eu quero dizer para você que as comidas, que muitas das vezes são ruins de sentir o sabor, são a que mais faz benefício para o corpo. As mais saborosas são aquelas que prejudicam a saúde.